noite, Pai do Senhor Jesus, boa noite Bruno, Josi, Samuel, querido Samuel, tudo bom? Raimundo, Luana, tudo bem Luana? Paz, Suiane, Gislene, Karine, Fernando, Bevé, nossa querida Verusca, bem, prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Irmã Fátima, tudo bem? A paz, Gislene, Deus te abençoe, querida. Deus lhe abençoe poderosamente. Leandro, grande Leandro, meu amigo. Mais uma semana, hein, Leandro? Aí eu preciso da sua ajuda de novo, tá bom? Sempre comigo aí colocando os versículos, tá? Grande Daniel, tudo bem, Daniel? Jussi. Jonathan, tudo bom, Jonathan? Queridos, um prazer estar com vocês, né? Para a gente já começar mais uma semana na presença do Senhor, né? Um abraço para a Manuela, está aí conosco também, glória a Deus. Mais uma semana. Professora Fátima Câmara, grande abraço, professora Fátima. Niara, tudo bom, Niara? Pastora Florence, gente, lá dos Estados Unidos, lá em Orlando com a gente, olha só. Que bom, que bom. Alexandre Aguiar Maia, gente, grande advogado, meu grande amigo, irmão, que bom que você está aqui. Rapaz, boa tarde. Gabriela, meu amigo Breno está aqui com a gente também. Nath Carneiro, Nath, uma coach do CrossFit, Elisângela, todo mundo ali. Gabi, minha cunhada Jaqueline, tudo bom, cunhadinha? Paz, Fernando, Fábio Landim, olha aí, tudo bom, Fábio? Marília, Renata, tudo bom, Renatinha? A paz a todos. Edu, Fred. Gente, um prazer estar aqui com vocês, né? Cícero e Kessia, nós estamos começando mais uma semana na presença do Senhor. Um abraço para a Aldenora, está aqui com a gente também, irmã Antônia, glória a Deus, que coisa boa. É só Isabelle, tudo bom, Isabelle? Queridos, nós começando mais uma semana, espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Um abraço para minha querida Larissa, uma filha do coração também, a Cássia, a Clara, que bom que vocês estão aqui conosco. Olha só, nessa semana, uma semana interessante, né? Nós começamos hoje a segunda fase, né, de retorno, né, de liberação, para que a gente possa começar a voltar ao nossa rotina, né, diária. Um abraço para Repegar, para Rosa. Então, abraço para a Fábia, também com a gente aqui, a Fábia Pinto, que bom, Fábia, você está aqui. Irmã Iracema, um grande abraço. Então, a segunda fase começa agora nessa semana, né? Começa então hoje. E interessante que as igrejas foram liberadas para estarem, não é, com 20% de sua capacidade, não é? Algo pequeno para a gente, muito complicado de administrar, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível, né? Então, espero que você esteja bem, espero que você esteja voltando aí. Talvez agora a gente tenha uma diminuição na quantidade de pessoas, né, na nossa live, por conta do retorno já. Isso é bom, né? Graças a Deus é bom que as pessoas estão retornando. Mas a gente vai continuar aqui mais algum tempo, né? Para que você esteja cada vez mais fortalecido e em paz naquilo que Deus está fazendo e que Ele, não é, continue fazendo na sua vida. É muito importante que você esteja bem e que você cresça cada vez mais no Senhor e na força do seu poder. Olha só, hoje, não é, nós queremos recomeçar uma série nova, não é? Nós estávamos já algumas semanas trabalhando algumas séries, né? Olha só, nós falamos aqui sobre sermos fortalecidos no Senhor. Depois falamos em outra semana sobre viver, né, a vida cristã, sobre viver uma vida nova, uma vida melhor,
uma vida mais fundamentada em Deus. Depois a gente falou sobre a vida cristã ao alcance de todos. Foi uma semana que eu particularmente, não é, gostei muito. Depois a gente falou também, em outro momento, não é, de o poder de uma vida transformada. Gente, uma semana também sensacional sobre esse poder de uma vida transformada. A gente falou aqui sobre transformação. E depois a gente falou sobre liberarmos o potencial. Semana passada nós falamos sobre liberarmos o potencial, né? Libere o seu potencial. E nesta semana eu queria propor um estudo diferente. Natécia, Jordana, irmã Gorete, Patrícia. Minha proposta é, olha só, o caminho do crescimento espiritual, tá certo? Um abraço para a Vani Meire também. O caminho do crescimento espiritual. Queremos crescer espiritualmente, sim ou não? Amém? Quem aqui deseja crescer espiritualmente? Quem aqui deseja, né? Tenho certeza que a Isineira deseja, olha só, Andréia, Elaine também, né? Um crescimento espiritual, sim. Eu desejo esse crescimento espiritual para mim e para todos os que estão aqui conosco. Então, se prepare, porque nesta semana nós teremos uma sequência um pouquinho diferente de tudo aquilo que a gente estava fazendo, né? Nós vamos falar sobre o caminho do crescimento espiritual. Acho que faltou o L aí para mim, espiritual, né? E nós vamos então, nesses dias, tratar de algo que eu gosto muito, mas é um nível já de estudo. Só para você ter uma ideia, o que a gente vai fazer aqui é praticamente um nível de estudo de discipulado, não é? Na verdade é um discipulado, né? Não deixa de ser um discipulado. A gente, nos momentos passados, nas séries passadas, nas palavras passadas, a gente trouxe muita palavra também de ânimo, de estímulo, de fortalecimento, de uma visão nova, de um entendimento novo, não é? De você acreditar no seu potencial, de você se ver como um cristão autêntico, real, verdadeiro, não é? Só que nesta semana, a minha proposta para você, Regininha, Marina, Pastora Ruth, que está aqui conosco, né? É de nós mergulharmos um pouco mais no crescimento espiritual. Para tanto, a minha proposta para isso é nós estudarmos essa semana as disciplinas espirituais. Vou falar aqui para vocês durante a semana inteira das disciplinas espirituais e como é bom a gente tratar das disciplinas espirituais. Eu queria até convidar você a chamar as pessoas, né, da sua casa, as pessoas que você, né, tem aí próximas a você nesse momento, para que elas entendam sobre essas disciplinas espirituais, tá bom? Porque isso faz muita diferença na vida de um cristão, não é? Faz muita diferença na vida de uma pessoa que realmente tem um interesse, a intenção de uma vida com Deus, de uma vida ao lado de Deus, né? Então, crescer espiritualmente requer certas posturas, certos entendimentos, certos conhecimentos, né? E eu queria tratar com você dessas disciplinas espirituais. Hoje, para começar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos lá comigo, quem puder, abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Inclusive, queridos, Mateus é o livro desta semana, tá bom? Então, se você perguntar, pastor Pedro, qual é o dever de casa desta semana? O dever de casa desta semana é você ler Mateus, os 28 capítulos, a partir de hoje até sexta, hein? Só de segunda a sexta. Então, você já vai se preparando para ler Mateus nesta semana, tá certo? Pedro, já li tantas vezes, depois você vai ler de novo, porque a gente precisa que você esteja cada vez mais firmado, não é? Nesse conhecimento que vem do Senhor, para que você possa desenvolver bem justamente essas disciplinas espirituais, tá bom? Então, um abraço para meu querido Ismar, para a Rosângela, olha só, de Lara, está aí conosco, né? Gente, que coisa boa, Ismar lá de Natal, que coisa boa, grande Ismar, saudade de vocês, mano. Saudade de você, da sua família, amigo. Então hoje nós vamos começar então falando sobre, né, justamente o caminho do crescimento espiritual. E o dever de casa, você lê o livro de Mateus inteiro. Um grande abraço para o Evaldo, está lá em Teresina. Olha só, desejo que você leia com muito cuidado o livro de Mateus, tá bom? Então,
Hoje, para a gente começar, Mateus 16, 13. Me acompanhe nessa leitura. Mateus 16, 13 até o 19, tá bom? Diz assim. Perdão, é Mateus 17, gente. Eu estava lendo errado aqui. Já ia começar a ler errado. Mateus 17, a partir do verso 14. Eu anotei aqui diferente. Mateus 17, 14. Tá bom? Tá comigo? Vamos lá. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Olha aí, glória a Deus. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Os discípulos então se encontraram no momento de uma total, digamos, impotência, descapacitação, não é? De tratar com um caso grave de enfermidade que, segundo Jesus, era motivado por uma possessão demoníaca. Eles oraram, mas eles não conseguiram, queridos, olha só, eles não conseguiram, não é? Expulsar aquela enfermidade ou aquele demônio. O Evaldo, vou estar orando por você aqui, meu amigo, tá certo? Vou estar orando aqui por você. Então os discípulos não puderam repreender aquele demônio, eles não puderam. E é interessante porque a incapacidade deles, não é? Jesus explica então no final, olha só, esta caixa de demônios se expele somente com jejum e oração, com oração e jejum. Interessante isso, né? E quando Jesus fala dessa maneira, entenda, ele está tratando de algo que não era questão de caráter, não era questão de pecado, não era questão de falta de fé, não era. Era algo que era inerente àquele chamado, que era inerente àquele tipo de obra. Só se espelha aquele tipo de demônio com aquela só se cura aquele tipo de enfermidade, né? Justamente com oração e com jejum. E Pedro, o que são o jejum e oração nesse momento? Jejum e oração neste momento são disciplinas espirituais. Exatamente essas disciplinas que nós vamos tratar durante esta semana. Você entende isso? Isso, queridos, olha só, está diretamente relacionado com o tipo de cristianismo que nós queremos viver. Muita gente, e eu começo nesse momento, né? Acredito que muita gente precisava mergulhar um pouco mais nessas disciplinas espirituais para entenderem tudo que são, tudo que tem, o seu chamado, o seu próprio propósito cristão. As disciplinas espirituais, elas são, portanto, a porta de entrada para uma liberdade espiritual maior. Tem gente que não vence certas batalhas na sua vida porque não está treinado, não está adestrado no campo das disciplinas espirituais. Acaba aceitando qualquer coisa, acaba vivendo qualquer coisa, acaba muitas vezes sendo manipulado, não é? por certos ensinos, por certas teorias, por certas práticas, até por certas, digamos assim, entre parênteses, né, religiosidades. E acho que quando Jesus diz: olha, essa casta de demônios só se sai, não é? Só é expulsa
com o jejum e oração, Jesus estava dando uma lição tremenda para os discípulos. Vocês precisam mergulhar mais, não é? E aí, talvez, os discípulos tenham passado mais aí talvez um ano, talvez mais alguns meses, caminhando com Jesus, aprendendo mais sobre o que era necessário e aprendendo com profundidade. Eu acredito que a superficialidade é um grande mal. Com todo respeito, não é? aos católicos, aos evangélicos, espíritas e outros, não é? adeptos de outras religiões que nós tivemos aqui, ou sem religião, ou aqueles que, não é? podem até se considerar ateus, não é? Olha só, queridos, a superficialidade é uma droga. A superficialidade é terrível. Muita gente diz: eu tenho religião, mas não entende nada, não sabe de nada, não busca conhecer nada. Olha só, a superficialidade é a maldição de nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual que nós temos hoje. É a doutrina da satisfação instantânea. Ore por mim que eu quero ficar curado agora, ore por mim que eu quero casar agora, ore por mim que eu quero ter dinheiro agora, ore por mim que eu quero ter um emprego agora. Então, muitas coisas hoje as pessoas estão achando que é exatamente dessa maneira, não é? Há um certo evangelho que eu critico, o evangelho da vitória, e ele só tem vitória. Que isso não existe, não é assim, não é desse jeito, não é? Agora, a nossa vida cristã, o nosso cristianismo real, verdadeiro, ele tem que estar mergulhado, ele tem que estar aprofundado em águas mais caudalosas, em águas mais profundas. Você entende isso? Sim. Olha só, a grande necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade, e de pessoas com profundidade em Deus. Pois amém? Está comigo? E as disciplinas clássicas, então, da vida espiritual, elas nos chamam a sair justamente da superfície e adentrarmos um pouco mais nas profundidades do Senhor, nas profundezas de Deus. Chega de ser tão raso, chega de ter um conhecimentozinho tão pequeno. Olha só, queridos, Deus, Ele quer que nós exploremos as cavernas situadas, não é, nos domínios do mundo espiritual. A gente tem que ter um pouquinho mais de profundidade. Por quê? Porque essas disciplinas espirituais, elas existem conosco, nós temos a resposta ao mundo decadente e vazio. Os discípulos, quando eles tiveram essa oportunidade de orar e de repreender e de curar, né, a vida de um garoto ali, eles perderam uma grande oportunidade de a luz do evangelho brilhar no mundo. Entendo que a igreja, né, que o cristianismo, os cristãos hoje, embora fortes ou fracos, nós somos a resposta ao mundo decadente e vazio. A igreja é a resposta ao mundo decadente, vazio e muito problemático. A igreja é a resposta. E quando eu digo essa igreja é a resposta, eu estou falando de mim, estou falando de você. Você entende isso? Amém? Então nós não devemos ser levados a acreditar que as disciplinas espirituais, elas são algo que, olha só, que elas só servem para as pessoas que são os grandes religiosos, né? Ou os grandes espirituais, os gigantes espirituais que nós temos no mundo, né? Na igreja. E por isso muitas vezes elas estão fora do nosso alcance. Não, queridos, não é assim não, não é? Eu entendo que o desejo de Deus é que as disciplinas espirituais, elas sejam praticadas por seres humanos comuns, como eu, como você. Porque a grande questão é justamente isso, né? É que nós possamos levar, olha só, as disciplinas espirituais para uma vida normal, uma vida cotidiana. É a dona de casa que cuida da casa, mas ela também pratica disciplinas espirituais. É um homem que trabalha, mas ele também tem as suas disciplinas espirituais, não é? É uma mulher que dirige uma empresa muito grande, mas ela também pratica justamente essas disciplinas espirituais, não é? Para funcionários pequenos, simples, mas também eles praticam as disciplinas espirituais. De fato, as disciplinas espirituais, elas ocorrem de uma maneira muito melhor no meio dos relacionamentos, no meio dos relacionamentos, não é? O marido com a esposa, os irmãos com as irmãs, os amigos com as amigas, os vizinhos, não é? Com os seus outros vizinhos.
Eu acredito que nós não precisamos chegar a um estágio avançado em teologia para praticarmos as disciplinas espirituais. O requisito principal é ter um forte anseio por Deus. Precisamos ter um forte anseio por Deus. Isso sim é a base de tudo. Olha só, e aí deixa eu colocar aqui alguns princípios sobre justamente esse caminho do crescimento espiritual. Você que chegou aqui agora, estamos falando sobre o crescimento espiritual, para você crescer e para você sair do raso, não é? Se você puder, diga para alguém que está aqui, saia do raso, né? Coloque aí para mim, saia do raso, ou então pelo menos diga assim, eu quero sair do raso, amém? Vamos mergulhar nessas disciplinas espirituais, e desta forma, guarde algumas coisas. Olha só, nunca transforme as disciplinas espirituais em leis. Elas são disciplinas, elas não são leis. Disciplinas presas a leis exalam o cheiro da morte. Porque a palavra por si só ela mata, a letra por si só ela mata, o espírito é quem vivifica, não é verdade? Sim. Então nunca transforme disciplina espiritual em lei. Há um grande erro, não é? E talvez muita gente até possa de repente não querer mergulhar nas disciplinas espirituais porque alguém transformou em lei. Não é para transformar em lei, você entende isso? São disciplinas espirituais. Sobre as disciplinas espirituais, eu quero que você entenda uma coisa, olha só, haverá resultados externos, mas a ação sempre será interna. Haverá resultados externos, mas a ação provocada pelas disciplinas espirituais sempre será interna. Amém? Uma outra coisa que você tem que saber é que quando criamos uma lei, é estabelecida uma exterioridade, pela qual julgamos que quem está atingindo o padrão e quem não está. Então cuidado, porque quando a gente coloca uma lei, o que na verdade as pessoas passam a olhar é uma exterioridade, ou seja, as pessoas muitas vezes elas externamente elas manifestam um tipo de fé ou um tipo de religiosidade. Isso não interessa a ninguém, você entende? O que interessa é aqui, essa disposição interna do coração. E nós, quando passamos a acreditar de fato que a transformação interna é uma ação de Deus, olha só, não nossa, seremos capazes de deixar de lado a compulsão para endireitar as pessoas. Quem muda é o Espírito Santo. Só quem pode mudar uma pessoa é o Espírito Santo. Amém? E se nós praticamos, não é, cada vez mais essas disciplinas espirituais, nós vamos estender esse propósito do Senhor. E muitas vezes nós vamos entender a nós mesmos, né, no sentido de que eu não mudo ninguém. Não é? Ninguém muda ninguém, mas o Espírito Santo muda, porque só o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Você pode dizer amém para isso? Então, olha só, o mundo que vivemos está faminto de pessoas genuinamente transformadas, não é? E eu acho que cada vez mais nós devemos estar preocupados em mudar o nosso interior. Ao invés de você pensar em mudar o mundo, como disse uma vez Leon Tolstói, não é? As pessoas estão muito preocupadas em mudar o universo, quando elas deveriam estar preocupadas em mudar o seu interior. E aí eu quero comentar com você hoje então algumas dessas disciplinas espirituais. Quando a gente fala das disciplinas espirituais, olha só, a gente tem as disciplinas que são internas, a gente tem as disciplinas externas, a gente tem as disciplinas que são coletivas, né? E eu queria hoje começar pelas disciplinas interiores, as disciplinas espirituais interiores. Eu convido você agora a pegar um caderninho, a pegar uma canetinha, se você puder, e entender o que nós vamos falar a partir de agora, tá bom? Vamos lá então? Queridos, eu vou falar de algumas coisas que vocês já sabem, é lógico, não é? Mas, só que dessa vez de uma maneira um pouquinho mais sistemática, tá certo? Olha só, vamos começar hoje pelas disciplinas espirituais interiores. A primeira disciplina hoje interior que nós vamos estudar é a disciplina da oração. Pastor, você vai falar sobre oração? Eu vou falar sobre oração, mas não de oração, né, simplesmente pelo fato de, né, levar você a orar. Não, hoje nós vamos expor um pouco sobre a disciplina da oração, a disciplina espiritual que é a oração. A oração, então, olha só, ela se compõe, então, na verdade, de uma grande, não é, ferramenta. Na verdade, ela é a maior das disciplinas espirituais. Eu vou começar pela maior,
tá certo? A oração é a maior de todas as disciplinas espirituais. Pastor, eu não tenho um costume de orar, eu não oro muito, eu não sou muito de gastar muito tempo em oração. Sim, entendo, né? Entendo, tá certo? Já passei uma época assim também, mas como é bom quando a gente está em oração. Na verdade, eu entendo que a oração, ela nos leva além da fronteira da vida espiritual, tá certo? Se você puder anotar isso, a oração nos leva além da fronteira da vida espiritual. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão constante com o Pai Eterno. Ela é a disciplina que nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. Você entende isso? Sim. A oração verdadeira, ela cria vida. E a oração verdadeira, ela muda a vida. Eu queria que você entendesse isso. A oração verdadeira cria vida e a oração verdadeira muda a vida. A oração secreta, fervorosa, confiante, está na raiz de toda a santidade pessoal, escreveu uma vez William Carey. Amém? Olha só, diga assim comigo: orar é mudar. Diga assim: orar é mudar. Sim, é sim. A oração, ela cria a vida e ela muda a vida. Sempre gostei muito de orar. Desde a minha conversão, não é? Eu aprendi com alguns irmãos queridos, pastores, líderes, não é? Com a pastora Ruth, que está aqui conosco, que a gente orou muito no início da minha caminhada cristã. A gente orava muito junto, né? Nem ela era pastora, nem eu era pastor, né? Mas a gente gostava de orar junto, né? Nós orávamos muito juntos. E interessante porque Deus, você não sabe o quanto a oração é importante para Deus, né? A oração, ela leva a uma mudança de vida. Eu só estou aqui, eu acredito que eu só estou aqui hoje por causa de uma oração. A oração, ela muda a vida. A oração, ela muda a vida. Só para você ter uma ideia, houve uma época em que eu estava muito, digamos assim, sem entender o que Deus queria da minha vida. E eu passei um tempo buscando de Deus: Senhor, né? Onde é que o Senhor quer me levar? O que é que o Senhor quer de mim? Por que eu estou aqui? Eu era um advogado que não estava exercendo, eu era um professor que não tinha sido exatamente qualificado para ser professor, mas estava exercendo, e eu não era um pastor, mas estava exercendo. Então, havia algumas coisas na minha vida que elas estavam muito nebulosas, e eu não estava entendendo nada das coisas que estavam acontecendo, né? Na verdade, eu estava me levando a um caminho que eu não tinha a menor noção de onde ia chegar, como no caso desse momento aqui com vocês. Mas o certo é que um dia eu estava dirigindo e, na verdade, no trânsito, porque vamos aqui desmistificar uma coisa, né? Você deve buscar os seus momentos de oração, sim, deve buscar o seu momento de oração, mas todo canto você tem que orar, né? Em todo momento nós devemos orar. E eu orei, eu estava orando, dirigindo o carro, e eu conversando com Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Senhor, onde é que o Senhor quer me levar? Né? Por que o Senhor está fazendo isso? E aí eu senti Deus falar no meu coração: Pedro, você nunca vai nem pedir. E quando ele falou assim, eu entendi que era sobre ser pastor. Pedro, você nunca não vai nem pedir. Ele fez essa pergunta para mim. E depois ele disse assim no meu coração: quer dizer que não é bom o suficiente para você? Gente, eu levei um susto tão grande quando entendi Deus falando assim comigo, porque não foi no ouvido, foi no coração que ele falou. Você nunca vai nem pedir, não é bom o suficiente para você. E aí eu quase taco o pé no freio e paro o carro, mas na verdade eu não fiz, eu continuei dirigindo e disse: não, sim, eu quero sim, faça de mim um pastor para a glória do teu nome. Se o Senhor quiser, faça. Eu orei a Deus pedindo: faça sim, eu quero. E aí foi interessante, sabe por quê? Porque depois disso eu passei a gostar.
Depois disso eu passei a querer ser pastor, eu passei a amar o ministério que antes não estava no meu coração. Foi como se Deus tivesse colocado algo dentro de mim naquela hora, quando Ele me fez orar. E eu orei, mas depois meu coração ficou ardendo por esse ministério. Eu entendo que aquela oração, ela mudou a minha vida, mudou o caminho, mudou o rumo que eu estava trilhando. Você entende isso? Jesus, Ele nos ensina a orar. Mateus, no capítulo 6, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Para quem entrou agora, nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. Eu comecei a falar sobre disciplinas chamadas de internas, e a primeira delas é a oração, tá bom? Hoje talvez não dê para falar muito sobre as demais, porque a gente gastou muito tempo na introdução aqui, não é que era necessária, para explicar o que a gente estava fazendo essa semana, mas é muito interessante que você entenda justamente a disciplina da oração que a gente está começando aqui agora, tá bom? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, tá bom? Olha só, Jesus, Ele ensina as pessoas a orarem, não é? Em Mateus 6,5 Ele diz: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, é para você, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai em secreto, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, nunca faça isso, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, olha só, a verdadeira oração, ela é feita em secreto. Assim, essa oração ela é em secreto. Ela não é nas praças, ela não é pública, ela não é de vãs repetições. Você não precisa estar repetindo a mesma coisa várias vezes, porque Deus não é doido. Ele sabe exatamente aquilo que você vai pedir muito antes de você falar. Olha só, e ele diz mais, ele diz que essa oração, não é? Ela deve ser em secreto, porque Deus conhece, Deus que vem em secreto, Ele sabe aquilo que nós pedimos em secreto. Você pode dizer amém para isso? Amém? Mas vamos um pouquinho mais, porque nós estamos falando aqui justamente sobre a oração, essa disciplina tão maravilhosa. Então Jesus, Ele ensina como se deve orar, e aí Ele diz mais assim: portanto, vós orareis assim. Tem muita gente que faz essa oração uma reza. Já falei aqui uma vez, a reza é só a repetição, não é? Uma reza é só uma repetição. Não, Deus não está querendo, Deus não ensinou o Pai Nosso para ser uma repetição, para ser uma reza. Deus ensina como modelo de oração. E quando você ora, você primeiro diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sim, a oração ela é endereçada ao Pai, e o Pai ele está nos céus. Então nós começamos essa oração na intimidade, tratando Deus por Pai. Amém? Nós fazemos a nossa oração como? Nós começamos com louvor, com adoração. Santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Também na oração, olha só, um outro ponto que Jesus nos ensina é que a nossa oração, ela sempre peça o reino de Deus. Venha o teu reino. Pedro, por que nós devemos pedir o reino de Deus? Porque o reino de Deus, olha só, ele difere do nosso reino, você entende? Ele diz assim: faça-se a tua vontade na terra como no céu. Então, por que nós pedimos o reino de Deus? Porque no reino de Deus se estabelece a vontade de Deus para a nossa vida. E ele diz mais: assim na terra como no céu. Ou seja, há uma gerência do céu na terra. Que venha o céu na terra. Não é a terra no céu. Não é uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim: não ora pedindo a Deus para que seja feito, não é a vontade do Senhor na terra como no céu. É no céu como na terra. Como se uma pessoa tivesse dizer para a gente: olha, não queira ir para o céu, não pede a Deus para vir
o reino de Deus. Pede para você não é viver aqui na terra uma vida eterna, não. Essa oração é errada, não foi assim que Jesus nos ensinou. A oração real e verdadeira é que venha o reino de Deus, é que se cumpra a vontade dele, não a nossa, na terra como no céu. Por quê? Porque no céu se dá a máxima expressão da vontade de Deus. Tudo no céu é governado pela vontade de Deus. Tem que ser assim na terra também. Não é a nossa vontade, não deve ser a vontade humana. A vontade de Deus deve prevalecer aqui na terra. E ele ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sim, você pode pedir pelo seu sustento. É legítimo você pedir pelo seu sustento diário, pelas condições de vida, pela saúde, pela paz, pelo alimento. Sim. E aí Jesus ensina mais: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Devemos pedir perdão pelos erros, pelos pecados. Sim, nós devemos. Cuidado. Trata-se de uma hipocrisia tremenda você pedir para Deus para que Ele perdoe seus pecados, se você não perdoa aquele que lhe perdoou. Seria algo muito ruim, uma tentação, seria algo muito ruim, seria de uma hipocrisia tremenda, não é verdade? E ele diz mais: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, nós devemos também pedir a Deus para que Ele nos livre das tentações e que nos livre do mal. Há uma parte na oração do Pai Nosso, há uma parte nessa oração que é uma oração de batalha espiritual, que o mal fique longe da nossa vida, que o mal não chegue perto da nossa casa, da nossa família. Não é assim? É verdade. Há uma parte aqui dessa oração que é de batalha espiritual mesmo. E ainda diz mais, olha só: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, ela tem um pequeno desfecho a mais. As pessoas muitas vezes não conhecem, não é? Livra-nos do mal. Amém. Não, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós começamos com louvor, nós terminamos com louvor. Nós começamos com adoração e nós terminamos com a adoração, porque essa foi a maneira como o Senhor Jesus nos ensinou. Não é verdade? Sim. Lá em João, no capítulo 14, se você puder ir lá comigo, João 14, os versículos 13 e 14, Jesus diz mais ainda. Ele diz assim: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, como é que nós devemos orar? Olha só, Jesus nos ensinou que devemos orar pedindo em seu nome. Nós temos uma legalidade tremenda espiritual, é utilizarmos o nome poderoso de Jesus. O nome poderoso de Jesus, ele não é para ser dito de qualquer maneira. Uma pessoa leva uma topada, Jesus. Uma pessoa toma um susto, Jesus. Uma pessoa está com raiva, Jesus. Uma pessoa está alegre, Jesus. Não, queridos. O nome de Jesus não deve ser dito em vão, porque o nome de Jesus é um nome sobrenatural, é um nome poderoso, você entende isso? Olha só, há poder no nome de Jesus Cristo. É o nome que está acima de todo nome, é um nome sobrenatural. Olha só, muitas pessoas podem até querer orar em outros nomes, em nome de outras pessoas, em nome de santos, em nome de Deus, seja lá o que for. Querido, está tudo errado. A nossa oração, a oração que move a mão de Deus, a oração que Deus tem prazer de ouvir e responder quando nós oramos em nome de Jesus. Amém? Diga assim: em nome de Jesus, amém. Você pode dizer? Quem pode dizer? Eu quero que você diga isso para mim. Diga assim: em nome de Jesus, amém. Você pode escrever? Diga: em nome de Jesus, amém. Pois toda oração sua, ela tem que terminar desta maneira. É assim. E Pedro, por que tem que ser dessa maneira? Porque foi Deus que quis. É a maneira como o Senhor deseja que a nossa oração chegue até a presença dele. Interessante, né? Porque ele quer ouvir a nossa oração, ele deseja atender a nossa oração, ele deseja responder a nossa oração, ele ainda nos dá toda a dica de como nós devemos orar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que maravilha, não é verdade? Sim, que maravilha. Então, olha só, essa disciplina espiritual, ela é a via principal, não é? Que nós podemos usar para que Deus ele nos transforme. Se não estivermos dispostos a mudar, deixarmos a oração de lado, ela não será uma característica perceptiva em nossa
vida. E aí também não haverá crescimento espiritual. Queridos, quem não ora não cresce. Quem não ora não cresce. Deixa eu dizer para você, quem apenas reza não cresce. Agora, quem ora, quanto mais se aproxima de Deus em oração, maior crescimento há. Quanto mais próximo chegarmos do coração pulsante de Deus, mais enxergaremos a necessidade de sermos conformados a Cristo e mais desejaremos isso. Porque Jesus orava. Jesus orava e orava muito, não é verdade? Sim, Jesus orava. Jesus orou por discípulos. Jesus levou os seus discípulos a estarem sempre em oração quando estavam com Ele, não é verdade? Pois é. Olha só, pratique essa disciplina. Pratique essa disciplina espiritual. Mergulhe nessa disciplina espiritual e com certeza haverá crescimento para você. Com certeza essa prática irá lhe levar a uma vida maior e uma vida melhor com Deus. Pastor, eu preciso aprender tanto também, queridos, olha só. Então, ora. Coloca a tua vida em oração diante do Senhor. Gasta tempo em oração. Entra no teu quarto, fecha a porta ali, se ajoelha e ora muito. Gasta tempo em oração e o Senhor vai te levar a um novo nível de entendimento, de vida espiritual que Ele mesmo quer te dar. Você entende isso? Amém? Segunda disciplina espiritual de hoje. A primeira foi a disciplina da oração e a segunda hoje, eu quero que você anote para mim, é a disciplina da meditação. Amém? A disciplina da meditação. E aí você até pode dizer, pastor, mas eu pensei que era só para aquelas religiões orientais. Não, queridos, não é isso não. Olha só, em Gênesis 24, 63, está escrito assim: saíra Isaque a meditar no campo, no cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Sabe aquela tarde bonita, quando Isaque estava esperando, né, o servo de Abraão trazer a sua amada Rebeca? Pois é, a Bíblia diz que, né, ele sai a meditar no campo ao cair da tarde. Imagina, ele deve ter passado o dia todo trabalhando, né? E aí Isaque, ele toma um banhozinho, troca de roupa. Como não tinha shopping center, pracinha, televisão, não tinha campo, não tinha estádio de futebol, não tinha nada, ele sai ali no campo só para meditar. E aí, quando ele olha, ele vê de longe, né, a comitiva trazendo a sua doce amada. O Salmo primeiro, o Salmo número 1, se você puder abrir sua Bíblia, vamos lá comigo. O Salmo número 1, o verso de número 2, diz assim. Deixa eu ler o Salmo número 1 primeiro, inteiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha que coisa linda. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Maravilha, não é verdade? Sim. Olha só, você sabia que a disciplina espiritual da meditação estava na Bíblia já há algum tempo? Sim, meditação. Nós devemos meditar em Deus, verdade. O Salmo 63, o Salmo 63, deixa eu abrir aqui para você. O Salmo 63. Vocês estão comigo? Vocês podem colocar o dedinho nesse coração aí, só para saber se vocês estão comigo. O Salmo 63, o verso 6. Olha só, ele diz assim: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, jamais serei abalado. Perdão, eu li o Salmo errado, eu li o 62, mas esse também serve. É o 63, versículo de número 6. Ele diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. O salmista aqui, né, Davi, ele meditava em Deus, ele gastava tempo meditando em Deus, mesmo quando ele estava deitado já para dormir.
Mateus 14, 13. Mateus, olha que coisa linda esse texto. Mateus 14, 13. A palavra de Deus diz assim: ouvindo Jesus isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Jesus, ele gostava de se retirar um pouco. E, olha só, ele, quando soube da morte de João Batista, Jesus, ele se retirou do meio da multidão e ele foi para um lugar deserto, porque ele queria, talvez, orar, ele queria certamente meditar em tudo o que estava acontecendo ali ao seu redor. Jesus gastava tempo em meditação, sim. Jesus gastava tempo tanto na oração como na meditação. E a contemplação verdadeira não é um truque psicológico, mas é uma graça teológica, disse Thomas Merton. Se alimentarmos a esperança de irmos além das superficialidades de nossa cultura, incluindo também aqui, no caso, a própria cultura religiosa, olha só, precisamos estar dispostos a descermos ao silêncio recriador, ao nosso mundo interno de contemplação. Diga comigo, silêncio recriador. Você pode dizer isso comigo? Silêncio recriador. Olha só, a meditação cristã, ela é real, ela existe. Olha só, ela existe numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. A verdade é que o Criador do universo, o Senhor, deseja ter comunhão conosco, como ele tinha com Adão e Eva. Havia um momento da tarde que Deus, ele tinha esse relacionamento com Adão e Eva, e ele deseja a mesma coisa conosco através de meditação. Mas, Pedro, o que é meditação? Meditação, anote, é ouvir nesse silêncio recriador e obedecer. Meditação é ouvir e obedecer. Meditação é preencher a mente. Meditação é preencher a mente. Olha só, não esvaziar a mente. A disciplina, não é, de meditação oriental requer esvaziar a mente. Nós nunca esvaziamos a nossa mente. Para nós, não é proibido nós esvaziarmos a nossa mente. Cristão nunca esvazia a mente. Nós preenchemos a nossa mente o tempo todo, mas de coisas que vêm de Deus, a palavra de Deus. Amém, queridos? Olha só, então meditação é preencher a mente. Meditação é a edificação de um santuário interno que está sendo construído. Diga assim, eu preciso construir o meu santuário interno. Você pode dizer isso? Olha só, queridos, cada vez mais nós devemos edificar o nosso santuário interno para cultuarmos a Deus aqui primeiramente. Amém? Olha só, formas de meditação: a meditação nas escrituras, a meditação na palavra. A outra forma de meditação, chamada de recompilação. A recompilação é quando nós nos aquietamos dentro de nós mesmos, queridos, para nós tirarmos tudo aquilo que está fragmentado dentro da gente, para que a gente possa, em reflexão, uma reflexão interior, íntima, né, trazermos, olha só, uma reestruturação daquilo que estava quebrado dentro da gente. Lá na frente eu explico melhor isso. Também a meditação, ela pode ser uma contemplação. A contemplação que difere do pandeísmo é a meditação sobre a criação. É quando nós simplesmente olhamos. Eu gosto muito disso, né? Ficar na frente do mar, pensando em Deus, pensando na criação de Deus, as coisas que Ele fez, como eu me sinto à vontade e como eu desempenho essa meditação quando eu estou de frente para o mar, pensando justamente na criação de Deus. E ainda uma quarta forma de meditação é a meditação sobre os fatos de nosso tempo. Pensarmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, justamente para trazermos consciência daquilo que está acontecendo e o nosso papel dentro desse momento. Na verdade, sim, queridos, olha só. Então, medite, gaste tempo em meditação. Entra no teu silêncio interno e procura em Deus. Pensar na tua vida, pensar nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, ter uma melhor análise, meditando, trazendo à luz a palavra de Deus e a maneira como ela se aplica na sua vida nesse momento. Isso é tremendo. Como nós somos fortalecidos nesse período de uma meditação, estamos concentrados em Deus, não é? E em oração. É interessante como muitas vezes depois disso, queridos, vem uma resposta de Deus para a nossa vida. Como
Deus traz resposta dele para a nossa vida quando nós estamos em meditação na palavra, meditação na forma de recompilação de aquilo que está quebrado dentro da gente, não é? Os pensamentos muito soltos, a gente reúne tudo isso, a gente traz, olha só, queridos, uma concentração de pensamentos. E até eu sugiro a você que está hoje aqui comigo, né? Preocupado, angustiado, com medo, desesperado, em pânico, olha só, para e faz um tempo de meditação com Deus. Sim, entra no teu quarto ou vai para um lugar como eu gosto de ir, né? Coloca uma cadeira ali de frente do mar e naquela serenidade, naquela tranquilidade, olhando, não é, para o infinito ali, pensa na tua vida, alinha teus pensamentos, gasta tempo nesse processo dessa solitude, né? Porque é diferente da solidão. Solidão é quando você não tem ninguém do seu lado, porque você não pode ter. Solitude é quando você deseja estar um pouquinho só, se separa um pouco. Pedro, não tem muito espaço na minha casa, nem vai para cima da casa, só no telhado, mas fica lá, arranja o teu canto, vai para o banheiro, mas fica lá meditando na palavra do Senhor. Gasta tempo buscando o Senhor, na presença dele, em meditação. 2 disciplinas espirituais interiores: oração e meditação. Amém? Assim como Jesus falou para os discípulos dele que eles deveriam perseguir, buscar para que pudessem crescer, para que pudessem fazer coisas que ele gostaria. Oh, queridos, olha só, gasta tempo dessa maneira, gasta tempo assim também. Amém? Posso orar por você? Vamos orar? Fecha teus olhos um instante, e apesar de que eu faço isso sempre, né? Mas imagine que esse seja um momento seu e Deus de oração e de meditação, tá? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te glorificar por tuas palavras, pelos teus ensinos, por essas disciplinas que o Senhor, meu Deus, requer de cada discípulo teu. Eu te peço um nível maior de maturidade para cada um aqui, de maturidade espiritual, de conhecimento do Senhor, de revelação do Senhor, para que possa, meu Deus, te buscar e te encontrar, e ter paz, e crescerem, e serem tudo aquilo que o Senhor os criou para que eles se tornem, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida da pastora Arildes, está enferma, voltou para a UTI, saiu, mas voltou, que o Senhor seja com ela, Pai, que o Senhor dê vida abundante, que o Senhor cuide da saúde da pastora Denem e da Maria, confirmando a cura, meu Deus, com relação a essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela vida do pastor Josué, da pastora Jaqueline, do pastor Júnior Mota, meu Deus, tirando todo o cálculo renal da vida do teu filho, da Maria Dainara, da Ozeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Giovan, do Alain, da Jaqueline Heller, do José Henrique e do Benício. Te peço pelo Evaldo, por esse processo, Pai, de aposentadoria do teu filho. O Senhor é Deus na vida dele. Meu Deus, ninguém decide a vida do Evaldo, é o Senhor quem decide a vida do Evaldo, da Regina e dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, para a sua glória, Pai. Faça assim em favor do teu filho, age em favor do Antônio, Vinícius, da Maria Holanda, da Iara, Pai, eu desejo a cura da Iara, a cura da Carolzinha, do Bruno também, da Coral Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca, do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber, Pai, do Glauco. Declaramos a cura dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Deseja paz interior, meu Deus, abertura de portas na vida do Breno, da Vevé, do Carlos Roberto. Declara a cura do câncer, do Marcos Stan também. Deus, que o Senhor cura o teu filho de todo o câncer, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, força interior na vida da Roberta, da Esineida. Declara a cura do Dr. Jabas Roriz, da Geís, do Dr. Fábio, do Alex e da Aline, do Valderi, do José Conrado, do Isaac, do Davi. Declara cura e bênçãos na vida da Luisiânia, da Renata Holanda, do Antônio Alfredo e Simão Abdon, da Thaís Bruno, da Jovelina, do Jovino, Pai Santo. Te peço que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa a vida do Antônio Madeira, do Marcos Cadelha, da Valência, Pai, do Ataís Germano, do Jonatas e da Roberta, da Chaguinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar e da Niraís, da Janoca e do Valdir. Declara a cura do Iago Felipe, do Gabriel Aquino, da Maria Rita, Pai,
da Astrid, do Marconi, da Dona Francisca. Declaramos a cura dela agora em nome de Jesus. Eu declaro a cura da Lenismar. Lenismar seja curada agora em nome de Jesus. Que todo câncer vai embora da vida da Sandra, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Helena, socorra a Helena, a Dona Elismar, a Fabiana Araújo, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, meu Deus, que o Senhor opere na vida do Alex, na vida da Ana, Pai, da saúde da Ana, para a glória do Teu nome. Que a Maria Tainara, Pai, seja, meu Deus, convertida ao Senhor, que ela te conheça e que ande os Teus caminhos, em nome de Jesus. Também te peço, Pai, pelos aniversariantes de hoje. Eu te agradeço pela vida, Pai, do pastor Cláudio, meu Deus, a Cláudia Poças e da Carinha Trajano, Pai. Eu declaro a bênção, a vida, meu Deus, ó Pai, a saúde, meu Deus, na vida da Karine, paz, alegria, que o Senhor complete a obra que o Senhor apenas começou na vida da Karine e da sua família inteira, Pai. Que haja saúde, que haja paz, que haja salvação, que haja vida abundante, meu Deus, que haja a Tua presença, meu Deus, constante na vida dessa família. Te peço pela vida da Claudinha, que o Senhor abençoe a Cláudia e sua família, Pai, meu Deus, levando ao máximo o Teu potencial na vida delas. Te peço pelo pastor Cláudio, meu Deus, abençoamos a vida dele, da pastora Cristiane, Pai, dessa família inteira. Meu Deus, que o Senhor faça uma obra bem linda na vida dessa família, que eles caminhem durante muito tempo, Pai, na Tua presença. Que o Senhor faça uma obra poderosa através da vida do pastor Cláudio e da pastora Cristiane e seus filhos. Em nome de Jesus, que nos abençoe. Te peço pelo corpo de médicos do estado do Ceará, te peço pelo governo, ó Pai, do estado do Ceará, meu Deus, do município de Fortaleza, pela presidência da República. Abençoa teus filhos, sustenta-os, ó Pai, no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pois amém? Glória a Deus. Queridos, um prazer estar com vocês aqui, uma honra, um privilégio. Eu desejo que você esteja crescendo na palavra do Senhor e que haja um crescimento espiritual tremendo na sua vida. Amém? Olha só, você ouviu falar hoje de 2 disciplinas espirituais: oração, meditação. Olha só, pratique, tá bom? Pratica hoje. Entra no teu quarto, pratica essas disciplinas hoje, faça um teste, você vai ver o quanto isso é bom, tá? Deus te abençoe, compartilha, tá certo? Com quem você puder. E durante a semana nós estaremos aqui falando, a semana inteira, de uma maneira muito interessante e profunda, disciplinas espirituais. Sai do raso, tá bom? Deus te abençoe, beijão, até amanhã às 18 horas. Tchau, tchau.